provocação teológica para você que é cristão, você que quer seguir a Jesus. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos um texto que é muito interessante, que é o texto da vocação de Moisés e a revelação do nome divino. O interessante é que, a rigor, Deus não revela o seu nome. Ele revela como que o povo haverá de perceber a presença dele, né? Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, eu fui o que fui, dependendo de como que se traduz, não é o nome de Deus, mas quer mostrar que ele estará presente, ele será presente, ele foi presente na vida do povo. Então, uma revelação de presença. Mas a partir disso aqui que eu quero chamar a atenção. O nome, ou seja, nas traduções aparece o nome eu sou, né? Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, por 14 vezes aparece essa expressão na boca de Jesus. Eu sou, eu sou. 7 com predicativos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo e outras tantas. E outras 7 vezes, que talvez da tradução em português não se consiga perceber, mas em grego, várias vezes aparece eu sou sozinho. Regou em mim no grego. Ok? Isso por quê? Porque para o Novo Testamento, de modo geral, Jesus é a presença de Deus no mundo. Inclusive no Evangelho de Mateus, né? Um dos títulos de Jesus no Evangelho de Mateus é Emanuel, significa Deus conosco. Se você é um leitor atento, crítico da palavra de Deus, e você sabe que cada evangelista está elaborando uma teologia específica a respeito de Jesus, né? Então, você deve ter percebido que no Evangelho de Mateus não se tem relato da ascensão. Porque se Jesus é o Emanuel, Deus conosco, depois que ele ressuscita, ele permanece na igreja. Eu estarei convosco todos os dias. Ele não vai embora, né? Então é muito interessante isso. Mas, voltando para João, se você já reparou isso, escreva aqui nos comentários. E, inclusive, se você já encontrou, se você já sabe, o 7 eu sou com predicativo e o 7 eu sou sem predicativo, no Evangelho de João, escreve aqui nos comentários. Vamos ver se você é um bom leitor da palavra de Deus. Então, voltando para João, então João, mais do que os outros evangelhos, quer acentuar que Jesus é a presença de Deus no mundo e mais, ele faz de propósito com que essa presença seja a presença de Deus ao modo da presença lá do Êxodo. Entendeu? Então é muito interessante isso, né? Tanto que, por exemplo, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no prólogo, quando se diz que o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo habitar, em grego, né, eskenosen, significa tabernacular, ou seja, é uma referência direta à experiência do Deus que morava no tabernáculo, na tenda lá no deserto, junto com o povo de Deus, simbolizado pela arca. Tá certo? Então é muito interessante isso, muito belo isso. Curiosidades teológicas bíblicas de lado, agora eu quero fazer uma reflexão prática. Se Jesus é a presença de Deus no mundo, então veja bem, então Jesus revelou como que é Deus. Deus é como Jesus. Isso é que nos distingue das outras religiões. Nós acreditamos que esse Deus inacessível, misterioso, ele se revelou na pessoa concreta de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é como Deus. Ele mostra o rosto de Deus. E aqui que está a questão. Como que ele mostra esse rosto de Deus? Como que Jesus era? Era bondade, era amor, era compaixão, era perdão para os pecadores. Jesus era misericordioso para com os enfermos, para com os famintos, para com os doentes. Jesus libertava as pessoas dos seus males interiores, expulsava os demônios. Jesus combatia a hipocrisia religiosa dos fariseus que se achavam santos e melhores que os outros, né? Ou seja, Jesus tem uma série de posturas e condutas, atitudes que revelam para quem é cristão quem é Deus. O jeito de Deus ser, o jeito de Deus
pensar e atuar no mundo. Isso por quê? Porque nós também, do jeito que nós somos, revelamos uma presença de Deus no mundo. Se eu sou cristão, então eu tenho de revelar uma presença de Deus no mundo do mesmo jeito como Jesus revelou uma presença de Deus no mundo, a presença de Deus no mundo. Tá? Uma pessoa que não acredite em Jesus, uma pessoa que não seja cristã, ela ser odiosa, preconceituosa, mesquinha, violenta, vá, porque ela não crê, ela acredita em Jesus. Agora, o complicado é uma pessoa que se diz cristã, discípula de Jesus, crente em Jesus, ser desse jeito. Porque no fundo, ela está revelando para os demais que para ela Deus é mesquinho, odioso, violento, preconceituoso, condenativo, punidor, sendo que esse Jesus não aparece nos evangelhos. Jesus não é descrito dessa forma nos evangelhos. É aquela grande dificuldade que a gente vive no mundo de hoje. Parece que cada igreja cria um Jesus à sua imagem e semelhança, conforme suas ideologias, e fica vendendo esse Jesus para os outros. Então, por isso a minha insistência de você ir nos evangelhos. Ir nos evangelhos, né? E o seu jeito de ser revela uma presença de Deus no mundo, né? Então é muito interessante. Porque no fundo, a preocupação lá do livro do Êxodo, quando se fala que eu sou o que sou, não é uma preocupação ontológica. Não é uma preocupação com o ser em si de Deus. Não. Porque os semitas não estão preocupados com metafísica, eles não estão preocupados com ontologia, eles estão preocupados com a vida concreta, com a vida real, né? Então, para eles, Deus é uma presença real no mundo, no Êxodo, que liberta da escravidão. Ok? Jesus é uma presença real de Deus no mundo e para a nossa fé é a presença por excelência, porque ele é o próprio Deus, uma pessoa divina que vem ao mundo e que revela um rosto humano, misericordioso, compassivo e bondoso da parte de Deus, e assim também se esperaria que todos aqueles que creem em Jesus tivessem também a mesma postura e revelassem a mesma presença de Deus no mundo. Ok? Então, apenas essa provocação teológica aqui. Que presença de Deus no mundo você, com sua vida, com suas atitudes, tem revelado? Uma presença semelhante à presença de Jesus ou uma presença dissonante daquela que Jesus revelou? Pensa aí e deixa aí nos comentários.